Olá, meus irmãos, nós vamos abrir a nossa Bíblia, mais uma vez, em Provérbios, capítulo 31. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9, novamente. Vamos ler então, irmãos, Provérbios, capítulo 31, do verso 1 ao verso 9. Diz a palavra do Senhor. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Como filho meu e como filho do meu ventre, e como filho dos meus votos, não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito, que beba e esqueça da sua pobreza, e da sua miséria não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos os que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Amém. Meus irmãos, ontem eu li com vocês, meditei com vocês. Nós retiramos daqui 4 princípios das Sagradas Escrituras que tratam, meus irmãos, de como deve ser um governante, como deve ser um rei. Essa semana nós estamos meditando no livro de Provérbios a respeito exatamente do que a Bíblia ensina sobre os governos, sobre as autoridades, para que nós possamos, esse é o meu objetivo em refletir com vocês nesses provérbios, que falam do assunto, para que nós possamos reagir apropriadamente à presente crise política, que está aí envolvida também com a crise sanitária, com a crise econômica, e eu estou procurando trazer orientação aos irmãos da Congregação Batista Reformada e outros amigos também que queiram nos acompanhar, e trazer também consolo da Palavra de Deus. No primeiro dia, na terça-feira, nós vimos Provérbios 21, no verso 1, que o coração do rei está na mão do Senhor, Deus é soberano e nós devemos estar tranquilos em meio a essa crise política, porque o Senhor está dirigindo todas as coisas. E ontem eu li com vocês aqui este provérbio, e tiramos aqui os 4 princípios, e eu disse que hoje eu iria fazer uma aplicação, meus irmãos, desses princípios à presente crise política. Nós, então, o que queremos é como que colocar assim a lanterna da Palavra de Deus, a lâmpada da Palavra de Deus, para iluminar a situação, para que nós possamos ver a situação na sua própria natureza e podemos reagir, então, à presente situação de como sal, como luz em meio a esta crise e de forma confiante, consolada, prudente. É esse o nosso objetivo, irmãos. Então, vamos lembrar aqui dos 4 princípios. O primeiro princípio é o princípio que diz: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Esse entendimento de Lemuel sobre o que deve ser, como deve ser um rei, quais as práticas e qual o objetivo do rei, como ele deve exercer o seu reinado, vem da palavra de Deus. É a palavra de Deus que estabelece os reis, que dá a natureza e mostra qual, então, a função dos reis e como eles devem agir. O segundo princípio, meus irmãos, é que isso é feito em piedade. Aqui nós temos que essa profecia veio de uma mulher piedosa, que ela diz: como filho meu, como filho do meu ventre, como filho dos meus votos. É uma mulher que adorava o Senhor, que cultuava o Senhor. Então, o reinado deve ser também, o cristão deve ver assim, daquela perspectiva de culto, como Paulo também fala lá em Romanos. Tenho destacado aos irmãos que Romanos capítulo 13 está ligado ao contexto de Romanos 12, quando Paulo começa a parte prática da carta e diz que nós devemos ter um culto racional. Então, é Deus ali que constitui o governo, os magistrados, e ele que determina tudo, e ele deve ser honrado aquilo. O cristão deve honrar as autoridades por causa de Deus, e Deus deve ser glorificado em toda aquela ação do cristão, tanto quando ele é o magistrado civil, como também quando ele é um cidadão que se submete ao magistrado civil. Tudo deve ser para a glória de Deus. Em terceiro lugar, que o rei deve evitar a promiscuidade sexual e o vinho, para ele não perverter, para ele não esquecer da lei e perverter o direito dos aflitos, como diz aqui o versículo 5. Então, que ele deve livrar-se de vícios, da pecaminosidade, daquilo que vai realmente deturpar o seu
reinado. E em quarto lugar, que ele deve efetivamente exercer justiça, reinar, fazer justiça com o pobre, com o necessitado, ou seja, o rei ele deve ser justo, ele deve exercer justiça, ele deve proteger a vida dos mais fracos, dos necessitados, dos injustiçados e assim por diante, conforme também diz a carta de Paulo aos Romanos. Meus irmãos, vamos aplicar a presente crise política. Permita-me então dizer-lhe ainda que nós vimos que a igreja ela deve ser sal e luz, né? E ela deve também exercer, irmãos, ali nesse papel da sal e luz, tanto vivendo o evangelho, vivendo essa justiça, as boas obras, não para ser salva, mas como salva, sendo sal e luz, ela deve também exercer sobre as autoridades ali aquela proclamação da palavra e chamar as autoridades ao arrependimento. Nós vimos isso no caso de Natã com relação a Davi, nós vimos isso no caso de João Batista em relação a Herodes, nós vimos isso em relação ao próprio Cristo, quando ele proclamava e ele afrontava muitas vezes as autoridades ali, denunciando os seus pecados através das suas proclamações, era odiado pelas autoridades. Do ex-cego, que também mostrou ali a falácia e a injustiça daquele julgamento que ele estava sendo submetido. E nós vimos também, meus irmãos, que também o apóstolo Paulo, ele também exerceu ali o seu papel de mostrar às autoridades solenemente sobre os erros deles ali naquele momento, uma questão legal ali em relação ao Império Romano. Isso mostra que a igreja ela deve exercer, irmãos, a justiça prática e deve proclamar a justiça diante das autoridades, inclusive chamando as autoridades ao arrependimento dos seus pecados, né? Deve ser sal, deve ser luz e nunca deve se compactuar com os pecados do governante de maneira nenhuma, irmãos. Então vamos agora aplicar a situação presente. Nós temos aí a crise política. Como agir, irmãos? Como proceder? Eu gostaria de falar em poucas palavras, brevemente, com base iluminando a situação presente e procurando, pela graça de Deus, orientações nas Escrituras, irmãos, para nós podermos reagir de maneira apropriada diante da atual circunstância. Nós temos aí uma crise política que se configura, pelo menos, irmãos, em relação ao presidente da República e o ex-ministro Sérgio Moro, o presidente da República também e os governadores e também os outros poderes, né? Eu não vou tanto me deter nessas outras, vamos dizer assim, desdobramentos dessa crise política, mas principalmente na questão mais importante agora, pelo menos nesse momento, irmãos, que está causando muita repercussão em relação ao presidente e o ex-ministro Sérgio Moro e como nós devemos reagir, irmãos. Infelizmente, nós estamos nessa crise, já temos essa crise sanitária, a crise econômica, não precisávamos realmente de mais uma crise, mas está aí. E o cristão deve reagir de uma forma apropriada. As acusações que o ex-ministro Sérgio Moro fez contra o presidente da República são muito sérias. Trata-se aí de segundo então, o pronunciamento, né, do ex-ministro, deixou ali evidente que, pelas suas palavras, que o presidente da República, então essa foi realmente ali, vamos dizer assim, para onde aponta, né, o pronunciamento do ex-ministro Sérgio Moro, aponta para esta situação gravíssima, né, de que o presidente da República ele interfere em investigações da Polícia Federal, o que não pode acontecer, o que no certo sentido, não é? Então ali interferir na justiça, impedir a justiça, irmãos. Então isso aconteceu e o que ocorreu então foi que agora, se eu não me engano, na segunda-feira, o ex-ministro teve anteriormente, salvo engano também na sexta-feira, foi ouvido, né, pela justiça a respeito disso e teve ali o vazamento na segunda-feira do seu depoimento, né? O que, vamos dizer assim, fortaleceu, seguiu na mesma linha aí do pronunciamento que ele tinha feito anteriormente, novamente aí fortalecendo a tese de que o presidente da República tentou interferir na Polícia Federal. Então nós temos essa configuração, meus irmãos. Como reagir diante disso, né? Temos
também aí a questão do presidente da República em relação à pandemia, irmãos, ter um posicionamento diferente dos governadores em relação a como deve se proceder em relação à pandemia. E temos também a questão do presidente com relação ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu vou me deter principalmente na questão da crise com relação ao ex-ministro Sérgio Moro, irmãos. Como nós devemos avaliar isso? Como os cristãos devem reagir a isso, irmãos? Evidentemente, eles não devem reagir com indiferença, como se isso não fosse com eles, né? Porque, irmãos, é com o cristão, é conosco, isso tem a ver conosco, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o nosso país. E o cristão não é um alienado, mas ele é alguém que observa, analisa tudo pelas Escrituras, é o que melhor entende o que está acontecendo, porque ele tem a luz das Escrituras e ele vai então reagir de uma maneira apropriada. Essa é a maneira incorreta, uma das maneiras incorretas de agir. A outra maneira incorreta de agir seria, meus irmãos, colocar qualquer uma das pessoas envolvidas como ídolos e como alguém que está numa posição de absolutamente alguém que está numa posição de não poder ser julgado, mas que tenha virtudes absolutas e então deve ser sempre dado crédito a essa pessoa e nunca deve ser questionado os atos dessa pessoa. Então, se alguém fizer isso com o presidente da República, estará cometendo o ato de idolatria, não é? Se alguém fizer isso também com relação ao ex-ministro Sérgio Moro, também estará cometendo o ato de idolatria. E a idolatria cega absolutamente. Quando nós entendemos aqui, irmãos, que esse não deve ser o nosso procedimento, visto que nós temos observado que é a palavra de Deus, é Deus que institui as autoridades e Deus estabelece como as autoridades devem ser pela sua palavra e que elas devem cumprir a justiça da lei de quem? Da lei de Deus, evidentemente. Então, as autoridades devem ser sempre avaliadas pela lei de Deus. Deus deve ser adorado assim, deve ser cultuado assim, em que todas as autoridades devem ser avaliadas pela lei de Deus e prestarão contas no dia do juízo exatamente pela lei de Deus, pela lei do Senhor, porque Ele é o Deus e Ele deve ser adorado. O cristão deve sempre avaliar assim as autoridades, como no princípio da piedade, do culto a Deus, que é o segundo princípio que eu destaquei nesse estudo, e que, portanto, deve julgar todas as autoridades pela lei de Deus, pela palavra de Deus. Então, observemos, irmãos, essa verdade. Seria, então, um erro idolatrar o homem. É um erro idolatrar o homem. A partir do momento que se idolatra uma pessoa, já não é mais Deus que está sendo cultuado e já não é mais a sua lei que vai avaliar aquele homem, mas o próprio homem está sendo elevado à posição de Deus e o que vale é o que ele diz. O que vale é o pronunciamento dele. E isso, evidentemente, vai obscurecer toda a avaliação, cega, de fato, exatamente por isso, porque é a lei de Deus, é quando eu cultuo a Deus que eu enxergo as coisas, porque Deus é Deus e Ele é a realidade e Ele apresenta a sua lei, que é a verdade, e eu só posso entender as coisas, então, pela sua lei. Mas quando eu não cultuo a Deus, eu cultuo ao homem, e o pronunciamento do homem passa a valer, eu estou às cegas, eu já não enxergo mais, eu fico cego pela idolatria, porque agora o que vale não é mais a realidade, não é mais a verdade vinda de Deus, mas é a mentira do homem, é o que o homem fala. Isso aí é absurdo, meus irmãos. Infelizmente, o que é que nós observamos a partir daí? Nós observamos então, desde que houve esta denúncia, houve também, meus irmãos, vamos dizer assim, um ataque muito grave à reputação do ex-ministro Sérgio Moro. Nós temos aqui, então, meus irmãos, duas situações que nós não devemos seguir, e eu vou repetir isso aqui. Tanto é exaltar o presidente e colocá-lo como ídolo, e alguém que não pode ser questionado, e alguém que não pode ser julgado, como também exaltar o ex-ministro e colocá-lo como ídolo, como alguém que não pode ser exaltado, questionado também. Não devemos fazer assim. O cristão, ele olha para ambas as autoridades e diz: o que vai julgá-las é a lei de Deus. Eles não são ídolos, mas o que vai julgá-las é a lei de Deus. Mas o que nós observamos, meus irmãos, foram pelo menos aí dois erros. Ou pessoas idolatrando o ex-ministro Sérgio Moro, o que é errado, mas vamos dizer assim, houve também o erro em que pessoas idolatraram
o presidente da República, né? E que também é um erro, e parece-me, no que eu tenho observado, que o erro principal foi esse, de idolatrar o presidente da República. Essa questão, então, deve ser vista como cristão o seguinte, da seguinte maneira: eles têm que se avaliar isso pela justiça. A justiça seja feita. Foi feita uma acusação contra o presidente. Quem idolatra o presidente diz: não aceitamos isso, não queremos que se investigue. E começou-se a partir daí um processo de difamação da reputação do ex-ministro Sérgio Moro, o que foi, meus irmãos, algo muito sujo, muito terrível, que nenhum cristão deve apoiar esse tipo de coisa, irmãos, numa tentativa de desqualificar aquele que está ali apresentando, irmãos, uma denúncia, vamos dizer assim, não é? Então, desqualifica-se quem está denunciando, quem está falando ali que algum crime foi cometido, alguma coisa aconteceu, e então, desqualifica-se, queima-se a reputação, né, dessa pessoa, para que então aquela denúncia seja enfraquecida, aquilo que ele falou seja enfraquecido. Foi feito exatamente isso é muito sujo, sórdido, e o cristão não deve entrar por esse caminho. Mas isso é feito, meus irmãos, quando acontece a idolatria. Então, aqueles que idolatram o presidente seguiram este caminho e desqualificaram, acreditaram na desqualificação do ministro, porque querem exatamente exaltar o seu ídolo, que no caso é o presidente da República. Um cristão não deve absolutamente seguir este caminho, meus irmãos. Esse caminho, então, é o caminho da idolatria, como eu disse, que já cega, e também quebra o 9º mandamento. Eu tenho aqui o catecismo maior de Westminster, que eu gostaria de ler alguns trechos para os irmãos, que diz assim na pergunta 143, qual é o 9º mandamento? O 9º mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E a pergunta 144, não dizer falso testemunho é o 9º mandamento. E quais os deveres exigidos no 9º mandamento? Os deveres exigidos no 9º mandamento são preservar e promover a verdade entre os homens, preservar e promover a boa reputação do nosso próximo, bem como a nossa própria, evidenciar e defender a verdade, falar a verdade, somente a verdade de coração sincera, livre, clara e plenamente, em questões de juízo, justiça, em todos os demais casos, seja quais forem, estimar caridosamente nossos semelhantes, amar, desejar, regozijar-se na sua boa reputação, entristecer-se por suas fraquezas, encobri-las e reconhecer desinteressadamente seus dons e graças, defendendo a sua inocência, acolher prontamente as informações bendizentes a seu respeito e resistir aos maldizentes, desencorajar boateiros, aduladores, difamadores, prezar pela e cuidar da nossa própria reputação e defendê-la, quando necessário cumprir as promessas lícitas, buscar e praticar tudo o que for verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Então, destruir a reputação de alguém, meus irmãos, para defender uma outra pessoa, irmãos, quebra o 9º mandamento. Quebra o 9º mandamento, né? E infelizmente, irmãos, quem seguiu isto pecou contra Deus e pecou seriamente contra Deus. Pergunta 145, quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? Os pecados proibidos no 9º mandamento são tudo que agrava a verdade e a boa reputação do nosso próximo, bem como a nossa própria, especialmente em juízos públicos, testemunhar falsamente, subornar falsos testemunhas, apresentar e defender uma causa consciente, afrontar e prevalecer contra a verdade, dar sentença injusta, chamar mal de bom, bom de mal, recompensar os maus segundo a obra dos justos e os justos segundo a obra dos maus. Quando isso acontece, irmãos, é idolatria. Então, o cristão nunca deve seguir esse caminho. Nunca deve, isso foi feito, né? Foi aí espalhado várias más notícias, falsas notícias, ou dado certas interpretações a respeito do ex-ministro para queimar sua reputação, para defender o presidente da República. E o cristão nunca deve, irmãos, seguir esse tipo de coisa. Isso é pecado e isso é idolatria. Por outro lado também, irmãos, é idolatria exaltar o ex-ministro e colocá-lo como, de fato, alguém que necessariamente esteja falando a verdade. E o que deve ser feito então, meus irmãos? Deve-se avaliar tudo pela justiça. O cristão, nessa situação, e é isso que nós devemos fazer, deve dizer o seguinte: seja investigado. Seja investigado.
seja investigado. Nós não temos ídolos, nós não temos deuses. O nosso Senhor é Deus. E se isso é verdade, que seja investigado, meus irmãos. Essa deve ser o posicionamento cristão. E sendo descoberto crimes, seja de quais lados forem, o cristão deve se posicionar no sentido de defender a justiça e não ídolos, mas Deus, a glória de Deus. Essa deve ser. Então, se porventura for descoberto crime no senhor presidente da República, o cristão deve ficar do lado da justiça. Ponto. Se porventura for descoberto falso testemunho e, portanto, ter quebrado também aqui o 9º mandamento, se esse for o caso do ex-ministro Sérgio Moro, o cristão deve ficar do lado da justiça. Ponto. Essa, irmãos, é a atitude correta dos cristãos. Quero também falar um pouco, irmãos, sobre a questão da crise, irmãos, com relação aos governadores. Isso tem a ver principalmente com a pandemia, irmãos, e como os cristãos devem reagir em relação a isso, irmãos. Eles devem reagir defendendo a vida no sentido mais amplo possível. Eu já tive oportunidade de tratar disso com os irmãos, e principalmente ali o Salmo 104. O Salmo 104 aponta de que a vida ela é promovida por Deus, tanto no sentido de que Deus dá o trabalho ao homem, está bem claro ali no Salmo 104, os irmãos podem ler depois, e também deve ser promovida no sentido, Deus promove a vida no sentido de dar respiração, de dar a própria vida mesmo, questão física mesmo ao homem e a todos os seres, enfim. Portanto, a vida ela tem esse lado do trabalho e do ganha-pão, e ela tem esse lado físico também. A crise do coronavírus, ela está atacando, irmãos, os dois aspectos. Primeiro o próprio físico e depois também a questão econômica. O presidente da República, ele tem enfatizado bastante a questão econômica. Isso é correto, isso é justo, irmãos. E temos observado, principalmente por parte dos governadores, a questão do isolamento e assim por diante, ali enfatizando a questão sanitária mesmo, irmãos, e isso também é correto, é justo, não é? Sem entrar no mérito, irmãos, de qual seria o melhor modo de lidar com isso, a verdade é que as nações no mundo, a sua maioria, pelo menos até onde eu possa observar, praticaram o isolamento como enfrentamento dessa crise, não é? Mas eu não quero ainda entrar nessa questão propriamente, apesar de que eu entendo que realmente deve ser feito algum tipo de isolamento, sim, conforme nós observamos aí nas nações, e devemos seguir as recomendações sanitárias e dos especialistas da área, procurar nos promover, nos cuidar da nossa vida, seguir sim a recomendação desses especialistas, dos médicos, dos cientistas e assim por diante. Sim, temos que ouvi-los, mas o meu ponto, meus irmãos, é na questão mais política agora, né? Disso que eu estou tratando, né? O aspecto, irmãos, de que as duas coisas devem ser defendidas, os dois aspectos da vida. E, irmãos, a igreja deve se posicionar e cobrar dos governantes exatamente essa questão. A defesa da vida está em jogo e os governantes devem, conforme a palavra de Deus diz, reino dividido não subsiste. A primeira proclamação da igreja deve ser, irmãos, a exortação da igreja aos seus governantes é: unam-se, façam conclave, façam conferências, decidam. Infelizmente, irmãos, nós podemos observar no nosso país é que não há um consenso, não há uma unidade, mas há uma crise, há uma guerra política. E isso é muito triste, e a igreja deve se posicionar e condenar isso, porque isso mata pessoas. Reino dividido não subsiste. E pela luz das Escrituras, focando o que as Escrituras dizem, meus irmãos, nós devemos então entender e proclamar isso e chamar as autoridades para uma posição. É preciso chamar o presidente da República, sim, para que ele não minimize a doença, para que ele não faça o que ele tem feito. É muito importante que ele defenda, sim, a questão econômica, mas não pode minimizar a enfermidade de maneira nenhuma. Não pode, por exemplo, fazer o que tem feito
em se apresentar diante de aglomerações de muitas pessoas ali, todas ali juntas, contaminando umas às outras, ou numa atitude de cumprimentar. Ele deve ser um exemplo, ele deve levar a sério. É necessário, meus irmãos, que a igreja se posicione e diga: presidente, não faça isso. Presidente, preserve a vida. A vida está em jogo. E o Senhor foi posto para preservar a vida, para operar ali, para usar as políticas públicas para a preservação da vida. É seu papel, faça isso. Leve a sério a enfermidade. Deve-se defender a questão da economia, mas não em detrimento à pandemia em si, que ela é seríssima. Irmãos, milhares de pessoas já morreram. Estados Unidos, Europa, no Brasil, já milhares de pessoas já morreram. O presidente deve tomar uma atitude pró-vida. Sim, pró-vida não é somente pró-vida no sentido econômico, mas pró-vida também no sentido sanitário. Portanto, ele deve deixar de incentivar essas aglomerações e posicionar-se, chamar especialistas, chamar vamos dizer assim, pessoas especialistas na área econômica, na área médica e apresentar, irmãos, um direcionamento para a nação em relação a isso. O presidente deve fazer isso e nós, irmãos, como igreja, devemos chamar o presidente da República, chamar o Poder Executivo para que faça exatamente isso e também operar as mesmas coisas e fazer as mesmas coisas com relação a cada governo estadual, para que cada governo não use essa crise politicamente, mas também lute por preservar a sua vida. E devemos chamar estes homens a que deixem as suas brigas, as suas confusões. É preciso unidade nesse momento, a crise é seríssima. Creio que esse, meus irmãos, deve ser o posicionamento da igreja à luz do que as Escrituras dizem, meus irmãos. Há uma outra questão também da crise, em relação ao Supremo Tribunal, do presidente, e isso também, meus irmãos, devemos exortar o presidente sobre a questão da estabilidade dos poderes, da estabilidade nesse momento de crise que precisa estar junto. Então é preciso, meus irmãos, também uma exortação ao presidente para que essas coisas não aconteçam, né? Mas que seja tudo tratado na justiça e de acordo com os poderes da República. Irmãos, um outro detalhe aqui que eu gostaria de dizer a vocês, aqui eu estou nessa primeira parte, olhando para o aspecto, pelos princípios das Escrituras Sagradas, olhando para o aspecto político, mais dos governantes, e como nós devemos exercer ali o nosso papel, exortando, chamando ao arrependimento, como os profetas do Antigo Testamento faziam, como Cristo fazia, como os exemplos que eu já dei, mas a igreja tem que se posicionar em relação a isso. Eu gostaria de ler um texto, irmãos, que está aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, onde Paulo diz, versículo 24, e ao servo, versículo 23, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Eu estou lendo 2 Timóteo 2, 23 e 24 agora. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Ou seja, meus irmãos, que façamos tudo isso, mas com mansidão, sem confusão, sem porfiar, exercendo nosso papel, fazendo isso solenemente, com mansidão, sem brigas, sem confusão. Já há muita confusão no país e a igreja deve fazer tudo então com mansidão, instruindo com mansidão para ver se porventura se arrependem e não ficar porfiando. Esse deve ser o papel da igreja. E principalmente, meus irmãos, como temos voltado a falar sempre e sempre, nós devemos orar. Orar e clamar muito, como 1 Timóteo, no capítulo 2, nos fala que nós devemos então fazer exatamente isso, quando ele diz aqui que devemos, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Que façamos isso, meus irmãos, e que Deus nos abençoe. Irmãos, vamos refletir sobre esses assuntos, vamos
procurar ver as coisas, compreender as coisas cada vez melhor e agir, meus irmãos, de forma a glorificar o nome do Senhor como igreja, nunca compactuando com injustiça, nunca cometendo idolatrias, nunca nos envolvendo em difamações, em contendas, mas em amor, a verdade, a Deus e ao próximo. Falemos solenemente, exortemos os homens ao arrependimento, inclusive as autoridades, com mansidão, e oremos por todos eles. E o Senhor seja conosco. Eu queria encerrar dizendo: Deus está operando, irmãos. Deus está cuidando de nós. Fiquemos descansados nele. Em meio a toda essa crise, Ele está cuidando de mim e de você, da igreja. Para a sua glória, Ele está conduzindo tudo e para o nosso bem em Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por podermos, nesse momento, meditar e refletir nesses assuntos, e que o Senhor venha nos edificar, nos fortalecer, Senhor, cada vez mais na Tua bendita palavra, meu Deus, para que nós possamos olhar tudo pelas Escrituras com veracidade, com verdade, e assim reagir para a glória do Senhor e para o bem das pessoas, em Jesus. Que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor dirija o nosso país para o bem da nação, meu Deus. Opere nos governantes, para que eles tenham sabedoria, e salva-nos dessa crise. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Estejam em oração com as suas famílias. Que Deus lhes abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, consolação do Espírito, seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Até, irmãos.